Se tem uma espécie de criatura que sabe manipular bem, é o narcisista. Antes desse espírito obsessor reencarnar aqui na Terra, ele fez um curso com o diabo, onde aprendeu todas as estratégias de manipulação, das mais simples até as mais perversas. E neste vídeo eu vou expor as principais estratégias que ele usa e como derrubar cada uma delas. Logo, eu recomendo muito que você veja esse vídeo até o final, porque tem estratégias que é tão perigosas que mesmo você sabendo, você ainda pode cair nelas. Bom, agora vamos ao que interessa. A primeira estratégia que ele usa é a estratégia da culpa. Ela funciona assim. Se você já vem estudando sobre essa patologia, você sabe que o principal alvo de um narcisista são pessoas boas. São as famosas vítimas perfeitas. Aí, o que ele costuma fazer é instigar a culpa na vítima. Por exemplo, se ele está se comportando mal, é natural que você reclame, se manifeste de alguma forma. E aí, para manipular a situação, ele começa a dizer que você é ciumenta ou que você gosta de procurar confusão. Porque ao se deparar com isso, você pode começar a hesitar. Você começa a sentir culpa por estar agindo dessa forma. E isso é muito mais cruel do que aparenta ser. Você começa a se questionar se não é paranoia sua ou se realmente isso que você está fazendo é certo. E o que acontece é que ele continua se comportando mal e você, por culpa, fica com receio de tomar alguma atitude e sair como mal da história. O narcisista patológico faz isso com maestria, mas é perfeitamente possível uma pessoa com qualquer grau de narcisismo usar desse tipo de manipulação, porque ela funciona. Olha só o perigo por trás disso. Não importa nada que o narcisista tenha feito. Se você for vulnerável a esse tipo de manipulação, ele sempre vai reverter o jogo. Eu já vi casos surreais onde a mulher apanha e acha que mereceu aquilo, pois ela não se comportou da forma que ele esperava que ela se comportasse. Consegue entender a gravidade que a situação pode chegar? Tem gente que normaliza até a traição, pois o narcisista distorce a realidade a um ponto em que a vítima acredita que se ele traiu, a culpa foi dela que não fez os caprichos dele. Eu sei que muitas pessoas aqui do canal, ao se deparar com os vídeos que eu falo aqui sobre os narcisistas, que elas acham que são bem alarmistas. Mas não é pra achar isso, cara. É pra ter certeza. Porque são pessoas que são extremamente perigosas. Existem pessoas aí que são muito vulneráveis, ainda na flor da idade ou sem experiência alguma. Já se imaginou essa pessoa que mal se relacionou ainda tiver o azar de conhecer alguém assim? Para você ter uma ideia, minha irmã, ela morava em uma vila, e nessa vila tinha uma menina que era novinha e estava passando por um término. Essa menina gritava, dizendo que queria ele e berrava muito. Gritava alto mesmo. Como eu não conheço, não posso afirmar que ela se relacionou com um narcisista, mas já dá para perceber o quanto esse cara entrou na mente dela e causou estrago. E acredita em mim, cara, eu já vi inúmeras situações de abusos psicológicos onde a vítima ela não consegue perceber e fica vivendo um verdadeiro inferno na Terra, pois ela não faz ideia nem de como sair desse ciclo. Mas continuando, a segunda estratégia é quente e frio. Essa aqui é muito manjada no jogo da sedução, mas o diferencial do narcisista é que ele não faz isso para meramente seduzir a vítima, mas sim porque ele tem um desejo sádico de ser idolatrado. Aí o que ele faz? Primeiro, ele aparenta ser um príncipe encantado, faz tudo para te conquistar, amável, carinhoso, tudo de bom. Tão bom que você nem acredita que ele existe. E quando ele percebe que você já está de 4 por ele, é aí que ele aplica a etapa 2 dessa estratégia, que é quando ele passa a te tratar com desprezo.
E como você já tá aí caidinha por ele, você acaba entrando em desespero. Você começa a se questionar se você fez algo de errado, você começa a ter medo de perder ele, e é aí que ele consegue o que ele quiser de você. Pois você vai ficar aí desejando que ele volte a te tratar da forma que ele estava te tratando antes. Aí, de vez em quando, ele aparece, te trata super bem como se nada tivesse acontecido e você explode em êxtase e fica feliz, para depois, do nada, ele voltar a te tratar mal de novo. E isso é muito tóxico e diabólico, cara. Olha, presta atenção nisso aqui. O que faz a gente se apaixonar por alguém é quando a gente passa a pensar muito na pessoa. E quando você cai nessa estratégia, você passa a pensar muito nele e a ter vários tipos de sensações. Às vezes é uma sensação muito boa, outras vezes é uma sensação horrível. E quanto mais você pensa nele, maior o vínculo você vai criando aí na sua mente. Aí já era. Você já está apaixonada, você já está nas mãos dele e ele vai te manipular como bem entende. Por isso que é quente e frio. Uma hora tá ótimo e logo depois tá frio e distante. É uma estratégia tóxica e uma estratégia de sedução e manipulação muito baixa. No início do vídeo eu falei que iria te passar o antídoto para cada veneno que eu iria passar aqui. Então, vou passar primeiro o antídoto para destruir a estratégia de manipulação quente e frio. Se o narcisista ou qualquer pessoa fazer isso com você, você vai fazer o seguinte: ele estava te tratando bem como uma rainha? Legal. Só que do nada ele desapareceu e começou a tratar você de uma forma estranha e fria. Calma que tem como reverter o jogo e ainda pisar na cabeça dessa criatura. Primeiro, você vai fingir como se nem tivesse notado. Finja demência mesmo. Como ele vai esperar que você esteja louca de saudade dele e que não vê a hora dele voltar a te tratar bem de novo, uma hora ele vai voltar a falar com você e ativar o modo quente de novo. E nesta hora é que você se cria. É nessa hora que você pisa na cabeça dele. Se ele te chamar para um encontro, você vai dizer que hoje não dá certo. A ideia não é tratar mal, a ideia é resetar o jogo. Então, o antídoto para essa estratégia de manipulação é simplesmente você resetar esse jogo. Toda vez que ele fizer esse joguinho, você meio que reseta ele. Você tem que agir como se você estivesse ainda no primeiro encontro, onde ele ainda vai precisar se esforçar para te conquistar. Isso serve para ele perceber que toda vez que ele ativar este modo frio, além de não funcionar, vai fazer ele perder tempo também. Porque em vez do relacionamento progredir, ele sempre vai ter que ser compelido a se esforçar para ter de novo os privilégios que ele tinha com você. Então, meu caro, corta os privilégios. Se ele bancar o cara frio, distante, reseta o jogo. Põe ele no final da fila de prioridades, como se ele tivesse que começar tudo de novo. Bom, aproveitei o vídeo aqui para neutralizar essa manipulação de forma geral, mas é óbvio que se você for inteligente e saber que o cara que está usando isso é um narcisista, é melhor se distanciar definitivamente mesmo. Agora, já o antídoto da manipulação da culpa é só você expor o que ele está fazendo. Na hora que ele perceber que você sabe o que ele está fazendo, aquilo que ele fizer vai perder o efeito. Bom, agora vamos para a terceira estratégia, que é vestindo a máscara de cordeiro. Essa acontece quando ele cria uma imagem de perfeição para a sociedade como um todo. Todas as relações que você tem em comum com ele vai assumir um papel como se ele fosse a vítima da história, o coitadinho. E a vilã vai ser você. Para e me diz aí, isso é de Deus? Me diz aí se não precisa ter cautela com pessoas assim. Além de todo o sofrimento que você pode passar nas mãos desse traste, você ainda vai ter pessoas contra você acreditando que ele seja um mocinho e que você seja a pessoa má da história.
Na relação, ele vai fazer todo aquele abuso que você conhece muito bem, mas fora dela, ele vai distorcer a realidade a esse ponto de colocar os outros contra você. E isso só vai deixando você cada vez mais vulnerável e dependente nas mãos desse narcisista. E o antídoto é simples: corte relações de vez com essa praga e com essas pessoas que ele contaminou. Porque realmente, se essa gente fosse importante para você, eles buscariam entender melhor o seu lado, o que não é o caso. De preferência, elimina. Quem te conhece sabe do seu caráter. Não vai cair facilmente na lábia de um narcisista, não. A quarta é criando a imagem de perfeição. Uma boa estratégia que o narcisista usa para manter você ali nas mãos dele é fazer você acreditar que você nunca vai encontrar alguém tão bom quanto ele. Que o narcisista é egocêntrico e gosta de se vangloriar, a gente sabe. O que muitos não sabem é que até isso ele costuma usar para manipular as suas vítimas. Às vezes é de forma implícita, mas muitas vezes não. Tem narcisistas que falam na lata, diz com todas as letras para você que alguém como ele você nunca mais vai encontrar. E não é raro encontrar a vítima com medo de deixá-lo, com medo de terminar o relacionamento e ficar para sempre sozinha, pois ela acaba adotando a falsa crença de que nunca mais vai gostar de ninguém e ser feliz de novo. É fácil julgar quando a gente está de fora, mas para quem está dentro dessa relação de abuso, não é tão fácil assim sair dela. Porque é tantas estratégias, tantos abusos psicoemocionais que a vítima sofre, que ela não consegue sair com facilidade dessa situação. Não é fácil, caramba. Por isso que a melhor coisa é a gente se prevenir para não entrar. Porque quando já está dentro, quando já está envolvido, é muito ruim e doloroso. E o antídoto existem vários, mas para esse vídeo, basta você saber do lance de focar no negativo. É só você colocar a sua mente para ver a realidade e sair dessas fantasias. Comece a enumerar todos os defeitos que você vê nele, o que vai ser muito fácil identificar. E vai convencendo para si mesmo que nem de longe ele é perfeito. A quinta é atingindo as suas inseguranças e os seus medos. Veja bem, uma das primeiras coisas que o narcisista já vai notando quando ele começa a se relacionar com você são seus pontos fracos, porque ele sabe que é ali que ele vai cutucar para conseguir o que ele quer de você. E ele vai usar exatamente isso para manter você ali, sempre sob o domínio dele. Por exemplo, se você tem insegurança com seu corpo, é claro que esse demo vai usar isso em favor dele. É claro que ele vai cutucar nesse calo para deixar você cada vez mais insegura. Aí, você vai ter a sensação de que ele vai ser a única pessoa que vai te aceitar assim. E é exatamente assim que ele quer que você pense. Às vezes, não precisa nem ser uma característica física. Pode ser um comportamento, pode ser uma condição financeira ou qualquer outra coisa. Ele vai identificar e vai ressaltar sempre aquilo para instigar a insegurança em você. Tá entendendo a maldade por trás disso? A ideia é realmente destruir a sua autoestima para que você passe a ficar sob o domínio dele. E o antídoto para isso é você cortar imediatamente o contato que você tem com ele, pois não é nem a característica em si que te faz mal, mas sim o exagero que ele faz em relação a ela. Logo, cara, contato zero. Você é totalmente capaz de se recuperar de qualquer ferida que ele possa ter provocado. Mas o passo inicial que você pode tomar em busca disso é cortar de vez com essa relação tóxica.